Está aberta a porteira do boicote, porque estamos aqui para falar de Webtoon mais uma vez. Uhul! Yeah! Aquela comemoração meio xoxa, né? Hoje não dá pra... Gente, voltamos para trazer más notícias, tá? Infelizmente. Exato. Aqui quem fala é a Made e eu tô aqui de novo com a Nai. Oi, gente. Nossa, Nayana. Oi, gente. Tá difícil, tá triste, né? Tá foda. Cara, é muito difícil, assim, a gente não fala de brincadeira, mas é que quando coisas desse tipo acontecem, eu particularmente sinto muito difícil de dar um tom pra cima no episódio, tá ligado? Não é momento de risadinha, sabe? É foda. Bom, gente, no episódio de hoje a gente vai falar com vocês sobre o boicote recente que tá acontecendo na Naver Webtoon, tá? E que tá sendo liderado aí por várias mulheres na Coreia do Sul, que contam, né, com a ajuda do público internacional pra dar ainda mais tração e força nesse boicote, beleza? Então, assim, é um assunto que tá rolando tem algum tempo, a gente vai explicar o que tá acontecendo, como é que surgiu, o que tá acontecendo, o que esse grupo de mulheres tá reclamando e pontuando como errado, né, que tá acontecendo, e por que a ajuda internacional é importante, tá? E aí, como a gente vai fazer o nosso trabalho como um podcast de Webtoon e falar sobre esse assunto, beleza? Para tentar conscientizar um pouco você do que tá acontecendo, para você tomar suas decisões também de se você vai se juntar a esse boicote ou não, beleza? Exato. Queria trazer algumas observações antes da gente começar o programa de fato e falar que a gente provavelmente vai citar alguns temas que são sensíveis e podem ser bem desconfortáveis para algumas pessoas ao longo do episódio, tá? Mas que a gente garante que é necessário falar sobre esse assunto para você realmente entender o motivo por trás desse boicote e entender a seriedade da coisa. Então, assim, questões que envolvem machismo, assédio, violência contra a mulher vão ser alguns dos tópicos discutidos aqui no episódio, beleza? Dependendo da direção que a gente for tomar, porque assim, a gente escreve um roteiro, mas o nosso roteiro ele não é escrito em pedra, né? Então, às vezes a gente coloca um tópico geral e esse tópico pode gerar mais ou menos discussão. Então, dependendo da direção que a gente levar o episódio, a gente pode falar mais ou menos desse tipo de assunto, tá? Mas já fica ligado aí pra você não ser pego de surpresa. Antes de começar, segue a gente, avalia, ative as notificações do podcast pra não perder nenhuma novidade. Novidades em breve. É isso, tá? Vai vir. É isso. Nossa, a gente tá muito energia lá embaixo hoje, viu? Ah, mas também é foda, né? Mas vamos. Vamos explicar por que é foda, né? Vamos lá. Foda. Gente, vamos começar o episódio então. E vamos começar aí dando um contexto geral. Pra variar, a Naver Webtoon fez merda de novo. Yay! Uhul! Disappointed but not surprised. Naver Webtoon, líder em fazer merda. Yay! Que legal, Todo né? mês uma nova. Exato. E aí a questão é a seguinte, se você curte o Webtoon e você gosta de acompanhar coisas sobre esse assunto nas redes sociais, talvez você já tenha esbarrado aí com uma hashtag ou com o tópico boicote a Naver Webtoon nesses últimos dias, tá? Esse foi um assunto que estourou aí começo de outubro e ele, pra gente, eu acredito que ele chegou um pouquinho depois, né? Porque tem toda essa questão de sair da Coreia e começar a ser comunicado pra fora e se espalhar, né? Na bolha das pessoas que acompanham a tradução fora. Chegar. Então, a gente tem um delayzinho, mas o problema começou, né, começo de outubro. Mas assim, a gente ainda não acabou outubro, pelo menos não no dia que a gente tá gravando esse episódio. Então, é uma parada bastante recente. E com o passar dos dias, a gente foi ganhando cada vez mais detalhes sobre esse caso, tá? E cada vez piora mais. Exato. É importante pontuar também que esse assunto, acho que ele tá sendo mais discutido em certas bolhas, certas redes sociais. No Instagram, eu acho impressionante. Eu vou nos comentários da Naver Webtoon Internacional e não tem uma alma falando sobre esse assunto lá. Ah, é? Juro pra você. Aí você vai no Instagram da página coreana e tem. Só que ainda assim, não é uma quantidade muito expressiva de pessoas que tá falando sobre isso lá. Tá? Tá. Eu também entendo. A gente vai entrar mais nesse mérito depois, né? Quantas pessoas realmente querem se posicionar publicamente como parte do grupo que tá criticando essas ações. Eu acredito que não vão ter muitas pessoas que vão querer fazer isso, porque elas podem se expor a sofrerem ataques ao que virtuais. Já está acontecendo.
Exato. O que já está acontecendo. Mas é tipo assim, a última postagem tem uma questão de 50 comentários só, tá ligado? Tá, mas ainda assim é bastante, porque eu acho que eles nem no geral têm muito comentários. Mesmo assim, Nayana, 50 pra uma plataforma desse tamanho. É pouco. Não por exemplo, eles têm 214 mil. Eu tô falando de uma postagem que tem 48 comentários, aí a outra tem 20, 36, tá ligado? É complicado, é complicado. E na internacional, que é onde tem mais movimentação, nada se fala sobre isso, entendeu? Então é aquela coisa. Realmente foi uma coisa que começou muito especificamente na Coreia e o pessoal tá querendo ajuda pra trazer mais repercussão pro assunto e pra meter mais pressão na Naver também. Que eles sentem que a pressão que tá acontecendo lá não tá sendo suficiente pra eles entenderem a gravidade da coisa e quererem mudar algo, sabe? Então, assim, de fato, o lugar que tá sendo mais falado desse tipo de coisa é no Twitter. A Nay também viu umas coisas no Reddit, né? Vi. Mas eu acho que se você for olhar Instagram, até TikTok, assim, dependendo, você não vai achar muita coisa sobre esse assunto ainda, tá? No meu TikTok não apareceu nada. Exato. Então, vamos lá, gente. Vamos começar a falar sobre esse assunto, porque uma coisa é saber que tem um boicote que tá rolando, né? E outra coisa é saber a origem, o motivo e o grupo que tá puxando esse boicote. Então, vamos lá. Exato. A primeira coisa que é importante a gente saber é que quem tá puxando esse protesto, quem tá puxando esse boicote são mulheres sul-coreanas, tá? E que, assim, é importante também a gente pontuar que por esse ser um assunto que surgiu na Coreia do Sul, a gente aqui, como brasileiras que não falam coreano e que não tem nenhum tipo de descendência coreana, não tem nenhuma conexão super forte com a cultura lá, ou tem raízes lá, tem familiares lá, a gente tem aí uma barreira linguística e cultural em relação ao país e, consequentemente, em relação a coisas que acontecem no país que quem tá lá vivendo vai entender muito melhor que a gente, tá? Então, assim, o nosso trabalho aqui, ele consiste em a gente tentar diminuir esse ruído, em a gente tentar buscar o máximo de esclarecimento possível, mas, justamente por essa barreira linguística e cultural, às vezes a gente fica dependendo de achar pessoas que estão falando sobre o assunto num idioma que a gente entenda, né? Então a gente fica sujeito à explicação de outras pessoas, e por causa disso, isso já coloca a gente numa posição de pode ser que a gente erre em algumas coisas que a gente fala aqui, pode ser que a gente não traga com total exatidão. A gente fez nosso trabalho para tentar cobrir esse assunto da melhor maneira possível, mas não deixe de fazer suas próprias buscas e suas próprias pesquisas também. Faça a sua parte de ir atrás e entender melhor se esse é um assunto que é importante para você, se você quer entender bem a questão do boicote, e a gente sinceramente recomendo que você faça, né, Nay? É muito importante não ser uma fonte única de informação. Procurem outros, por favor. Exato. Então, assim, que esse episódio abra sua cabeça pra você ir atrás de outras coisas, mas que você não se feche, pegue só isso aqui como verdade absoluta, porque eu acredito que tem muitos outros fatos que estão conectados com isso aqui que a gente, infelizmente, não vai conseguir trazer, tá? Exato. Então, estamos abrindo aqui um pouco da nossa fragilidade como como meio de comunicação. Como meio de comunicação, mas eu acho que a transparência que é importante, né? Exato. Pra gente ter nesse tipo de conversa, beleza? Então não deixa de fazer sua pesquisa, não deixa de ir atrás. E se você achar alguma coisa interessante que a gente não citou aqui no episódio, manda pra gente. Sinta-se livre pra compartilhar com a gente também. De repente a gente faz um compilado aí, faz uma parte 2, né? Faz um post aí nas redes sociais complementando o assunto. Pra gente é bem importante também trazer o máximo de informação possível sobre esse caso, beleza? Exato. Então vamos lá, vamos começar a falar sobre a origem do boicote, né? E o que foi o estopim da coisa, né? É importante. E aí, assim, pra começar a entender isso, vale entender que, assim, o boicote, ele foi motivado por um acontecimento recente, mas ele não é o único motivo desse boicote. Sabe quando o copo transborda, Nay? Foi bem, tipo, a última gotinha que falou, agora já encheu demais. Exato. Estopim. Então, assim, foi uma coisa
que motivou, digamos assim, a galera a bater a mão na mesa e falar, não, agora chega, agora é ousadia demais da sua parte, é cara de pau demais, entendeu? Tá me tirando pra trouxa? Mas a galera começou a resgatar vários acontecimentos de um passado, até um passado meio recente, assim, né? Eu achei recentíssimo, assim, bem recente. Começaram a cavar e a falar, não, quer saber? Então agora a gente vai falar todos os problemas, porque são acontecimentos que estão conectados com o mesmo tópico, que é a misoginia, tá? Exato. Então, vamos começar falando o que originou, o que foi a faísca pro início desse boicote, tá? E tudo começou quando um webtoon chamado Otherworld Pong Pong Nam foi postado na seção da Naver Webtoons Best Challenge. Então, vamos tentar explicar isso aqui um pouco. Obviamente que o nome do webtoon, ele é em coreano, o Otherworld Pong Pong Nam é uma tradução, né? E aí, o que pega nesse webtoon é que aparentemente ele participou de um concurso e ele se saiu bem nesse concurso e depois da finalização dele ele foi postado nessa sessão, né, que é chamada Naver's Webtoons Best Challenge, que é quem se destacou naquele desafio, naquele concurso, certo? Certo. E aí, o que acontece? Acontece que o problema com esse webtoon já começa no nome, Nayana. Nossa, o nome eu achei ridículo. Dói. É bizarro. E o nome aí já é uma coisa que já pega questões culturais, porque Pong Pong Nam, para uma tradução livre, assim, é como se fosse dishwashing man, é como se fosse, né, o homem que lava louça, né? Homem lava louça. Lavador de louça. Sei lá como é que a gente traduz isso. Traduções são complicadas. A gente tá fazendo uma tradução em 3 partes ainda, né? Da tradução, Exato. Tradução da tradução. E aí, assim, Pong Pong é uma marca de detergente na Coreia. Então, tipo, é uma expressão que faz uma brincadeira com uma marca, certo? E Nam, que é homem, né? Então, é isso. Por isso que acaba indo pra esse lado de lavar louça, beleza? Exato. E a questão é que Pong Pong Nam virou uma gíria misógina que é utilizada para se referir a homens que casam com mulheres que têm um passado, aspas, galera, aspas, tá? Promíscuo, né? Que tenham um passado sexual aí antes dos seus parceiros, que tiveram outras experiências e tal. E aí, por que eles se referem a esses homens que casam com essas mulheres como dishwashing man, como lavador de louça? Porque é como se eles, ao se casarem com elas, estivessem limpando esse passado promíscuo que elas tiveram antes, tá? Exato. Que ela fosse suja. Eu acho maravilhoso que o passado do homem ninguém se questiona. Não. Aonde aquela pica passou, ninguém questiona. Tá tudo bem. Tá tudo certo, bem. Né? Que coisa bonita, né? E aí, assim, essa gíria, que recentemente tem esse sentido, é nojenta. A gente não precisa nem explicar o motivo pelo qual ela é nojenta, mas a primeira vez que a expressão foi utilizada... É pior ainda. É pior. O contexto em que foi usado pela primeira vez é asqueroso, assim, é um negócio... Ai, meu Deus do céu. E aí, assim, a primeira vez que Pong Pong Nam foi utilizado, aparentemente, ou se não é exatamente Pong Pong Nam, mas é uma derivação do que é essa gíria hoje em dia, né? Mas foi utilizado pela primeira vez de forma que estava atrelado com atos de estupro coletivo, tá? Que no caso, o último homem, o que pega a última rodada da sessão de estupro, é o responsável por limpar a vítima depois do ato. Não, convenhamos, o fato de já ter uma expressão pra isso significa, tipo, é ridículo, sabe? Por quê? Sabe por quê? É algo que, em muitas aspas, pode ser tão comum que a sociedade, assim, o universo cria uma expressão pra isso, sabe? A linguística cria... É ridículo! É muito preocupante. Muito... Assim, uma pessoa ter usado isso pontualmente uma vez, a gente entende porque, assim, existe pau no cu em todo lugar, certo? Existe gente... Homem é homem. Completamente... A cabeça completamente distorcida da realidade das ideias em todo lugar. Mas isso ter derivado
e virado uma gíria que é utilizada ao ponto de que as pessoas conseguem reconhecer aquilo como uma referência, Nossa. é bizarro. Colocar de título numa história? Pra um concurso, tá ligado? De uma grande plataforma. O nível de cara de pau desse desgraçado, Nossa. entendeu? Porque eu sei que... Quem escreveu essa história, provavelmente, Nayana? Um homem. Não é nem provavelmente, né? É que eu gosto de falar porque é sempre importante. Entendi. Mas a gente sabe. No fundo, a gente sabe. Vamos chamar de intuição feminina? Podemos chamar. Claro. A minha intuição feminina diz que eu sei quem é que está escrevendo uma história dessa. E aí, assim, o título já é assim, né? É. E aí, pensa no conteúdo dentro. Você acha que o conteúdo tá tudo bem e a pessoa só quis realmente fazer uma referência a uma gíria nojenta no título? Não, o conteúdo também é uma merda, tá? Porque, assim, mulheres começaram a ver um webtoon com esse nome ganhar esse tipo de destaque e eu, se eu estivesse no lugar delas, faria o mesmo. Eu ia ver essa porcaria desse nome e eu ia falar, que bosta é essa aqui? Como assim? Como assim? E aí você abre e lê e você fica... Como? Porque o complicado é assim, eu acho que já é difícil um webtoon desse participar do concurso, mas ele ainda ganhar uma sessão de destaque? Não. Significa que um júri analisou, leu e disse, uau, que incrível! Tá ótimo! Que historiona! Vão amar. Eu vou dizer uma coisa, né? A minha intuição feminina também já consegue ver esse júri aí. Que só é um júri bem assim... Único. Homogêneo, unicamente, né? Único. Unicamente formado por homens. Né? A intuição, galera. A intuição tá falando, tá? E aí, assim... Não dados, apenas intuição. E aí, assim, as mulheres também continuaram a pontuar que, além meramente do título, o conteúdo do webtoon também é altamente misógino, porque ele retrata, dentro do webtoon, disputas legais que surgem ali no processo de casamento e divórcio que demonizam as mulheres coreanas e enquadram os homens coreanos como vítimas unilaterais da lei e do sistema do país, tá? Nossa, é muito red pill. É muito red pill, mulheres estão acabando com a minha vida. É só pelo dinheiro. É só pelo dinheiro. E aí, assim, tem threads que falam sobre esse assunto e que atrelam dados falando que essas pessoas, elas estão comendo cocô, basicamente, porque as estatísticas do país vão contra esse tipo de coisa, entendeu? Eu realmente fico me questionando, o que motiva uma pessoa a querer escrever uma história de realidade paralela nesse nível, entendeu? Exato. Você, assim, ou você realmente tá completamente descolado da realidade, ou você é uma pessoa muito mal intencionada que tá querendo manipular os outros pra acreditar que isso é uma coisa que tá acontecendo de fato, sabe? Claramente. Nenhum dos dois casos é legal. Nenhum dos dois não. casos você tá correto de fazer uma parada dessa, sabe? Então, assim... A questão que mostra é as mulheres interesseiras, as mulheres que mentem na hora que elas vão fazer denúncia pra acabar com a moral do próprio do pobre homem que agora teve a sua reputação manchada e a vida nunca vai conseguir continuar e tal. E a gente tá falando isso, gente, numa sociedade que, sei lá, ontem eu li uma matéria de um namorado que tatuou, ele tatuou ela à força, frases do tipo... eu não vou olhar pra outros homens, eu sou apenas de fulano de tal. E quando eu falo que tatuou, Nayana, é nos braços inteiros, nas costas inteiras, nas pernas. Tipo, ele mutilou o corpo da mulher inteiro. Total. Com frases machistas e misóginas e coisas desse tipo. E ele vai pegar o quê? 5 anos, tá ligado? De cadeia por uma parada dessa. Nossa. Que parece que é... Eu vi alguém comentando que essa aparentemente é a pena pra, tipo, tentativa de homicídio. E aí é como se fosse uma coisa tipo, esse é o pior que ele vai conseguir pegar, tá ligado? Como pena por ter feito isso. A mulher assim, ó, com o corpo todo tatuado, frases enormes. Não tem mais o que fazer na vida. Bizarro. Tipo, o corpo dela. Então, assim, você tem situações como essa que estão acontecendo e várias outras, né? Tem aí na thread que traz toda essa problemática. Tem estatísticas falando da porcentagem de pais solteiros que, na verdade, são mães solteiras, a porcentagem dessas mães solteiras que não recebem pensão, que tá em 72%, e os caras me escrevendo um webtoon de tipo, ai meu Deus, as leis do meu país só passam a mão na cabeça das mulheres e acabam com a honra dos pobres homens, sabe? Meu Deus do então, assim, céu.
sinceramente, vai tomar no cu, tá ligado? Exato, Sinceramente, exato. os meus Vai se mais fuder. sinceros Só vai se e fuder. singelos vai tomar no cu, tá? Só vai se fuder. E aí a Nossa. questão é, esse grupo de mulheres, quando viu esse problema, Nayana, fizeram a manifestação delas, entendeu? Uhum. Mandaram um e-mail, pontuaram o problema, entendeu? Falaram, ó, isso aqui é uma merda, isso nunca deveria ter passado, removam esse conteúdo, né? É. E o que aconteceu foi que, apesar das críticas e reclamações, a Naver não removeu o Webtoon. Não o bastante. Não só não removeu, como piora. Eles falaram que não tinha motivo pra remover, né? Ah! Ah! Eu tinha visto uma parada desse sentido também, que foi emitida uma nota, eu não sei exatamente aonde, porque eu não achei... Foi uma nota bem xoxa. Mas que falava basicamente, analisamos o caso e não vemos que tem um motivo pra esse conteúdo ser retirado da nossa plataforma. Não tem problema não. Ah, filho, então eu vou pegar a sua cara, eu vou esfregar na tela do seu computador até você ver o motivo, tá? E não é aquela coisa que essa galera aí fala, é liberdade de expressão, porque a gente também tem dados de coisas que eles, entre muitas aspas, censuraram, de gestos e tudo mais, que, tipo, tá unilateral isso aí, meu chapa. Exato, a gente vai chegar nesse assunto. É o próximo tópico, tá? Ou seja, não é que a Naver Webtoon não tenha uma posição, mas parece que ela tem uma posição muito arbitrária em relação a quem ela quer silenciar e o que é permitido e não é permitido lá dentro, tá? E aí, assim, o que essas mulheres viraram e falaram? Bom, essa gota foi bem grande, né? Nossa, Agora chega. E agora, assim, quer fazer merda? Então a gente vai pegar toda a merda que vocês já fizeram e a gente vai jogar no ventilador. E aí, esse caso específico desse Webtoon não foi o único comentado, mas elas começaram a resgatar várias outras coisas que aconteceram aí num passado recente, no intervalo de últimos anos, e começaram a listar, inclusive, se isso não é o suficiente pra você boicotar, a gente vai te trazer mais motivos de outros casos que aconteceram e que talvez não tenham chegado aos ouvidos de você, fã internacional. E aí elas começaram a macetar, entendeu? E eu aprovo a macetação, tá ligado? Eu sou muito a favor. Muito a favor. Muito a favor. E aí a gente fez um compilado aqui de algumas merdas que a Naver fez, né? Vale a pena você também aí buscar, porque eu acredito que sempre vai ter mais merda. Mas a lista, ela vai muito além de simplesmente conteúdo indevido que é postado na plataforma. Porque assim como esse Webtoon, tem vários outros, tá? Tem vários outros com diferentes problemáticas. Que a gente já chegou a mencionar aqui antes. Exato. Aquele Webtoon, Nayana, do professor que dá porretada em aluno. Do professor. A gente que foi, né, retirado, removido da plataforma internacional por causa do escândalo de racismo, eu vi o pessoal pontuando vários outros capítulos, vários outros arcos misóginos da história, que incluía, tipo... Exato. Arcos que... Os alunos assediando a professora. Que eram tipo arcos que meio que justificavam que você bater na sua professora se ela tiver viés feministas é ok, entendeu? Porque é isso. Exato. E isso tudo foi publicado no ano em que várias professoras pediram demissão porque elas estavam sendo... Exato. Estavam recebendo assédio sexual por meio da avaliação de professores que os alunos mandavam. Então, tipo, alunos... assediavam as professoras sexualmente por meio da avaliação. E aí várias pediram demissão. No mesmo ano que uma parada dessa acontece, você tem a pachorra de lançar um capítulo falando: bata na sua professora feminista pra ensinar pra ela o que é certo. Exato. Tá ligado? Não, assim, nunca é algo de... Esse capítulo ser publicado nunca seria algo de, tipo, válido. Mas muito menos no ano que isso acontece, assim. Deixa muito clara a posição do autor. Por isso que eu falo que ou você tem realmente alguma coisa aí que você tem que ver, alguma coisa que não tá funcionando bem na sua cabeça, tá? E você tem que ver. Ou você tem uma fé a ponto de pegar uma parada que tem nada a ver com o que tá acontecendo de verdade e querer convencer as pessoas de que não, galera, está acontecendo isso, sabe? E os dois casos, nenhum é correto. Nenhum você está certo de estar fazendo aquilo, sabe? Exato. Mas então, assim, existem vários conteúdos que estão indevidos por causa desses tópicos e de outros, mas a lista que começou a ser feita, ela vai além simplesmente de webtoons que são asquerosos. Ela vai também pro lado de casos de assédio sexual que não tiveram resolução, ou que, né, a pessoa que cometeu os atos não recebeu nenhum tipo de punição grave, disparidade salarial entre escritores, ilustradores, homens e mulheres, tá?
ataques que artistas mulheres sofreram de grupos de incels Nossa. na Coreia do Sul, que não foram, que a plataforma não tomou uma posição de ajudar a proteger elas e evitar esses ataques, entendeu? E até censura de conteúdo que foi classificado como ofensivo para quem, Nayana? Pros homens. Pros homens. Pros Claramente. homens. Que aí entra na questão que a Nay começou a trazer anteriormente. Quando é algo que pode ser minimamente visto como ofensivo aos homens, a plataforma, ela se prontifica direto, entendeu? Exato. E não, nem questiona. É só. Cara, e uma das paradas mais ridículas do mundo é a porcaria do gesto de pinçar. Sabe o gesto de pinçar? Sabe quando a gente quer falar que uma parada é pequenininha e aí você faz, tipo, com o seu dedo, o dedão e com o indicador, assim, né? Você faz um negocinho assim. Esse gesto, na Coreia do Sul, ele é considerado altamente ofensivo para os homens. Eu, de verdade, eu não sei com 100% de certeza o contexto. Mas a minha intuição diz que é porque é o gesto do pau pequeno, tá? E quer saber? Continue fazendo. Continue fazendo, porque pra você estar preocupado com esse tipo de coisa, é porque você tem que estar muito frustrado em outras áreas da sua vida. Não é possível. Exato. Não tem como. Não. E aí, esse gesto, ele é tão demonizado pelos incels da Coreia do Sul que qualquer mulher, qualquer pessoa que faça esse gesto, mesmo que seja num contexto... Fora que não faz... É tipo, na foto que você tá, tipo, fazendo um negócio na foto atrás, sabe? Nada a ver. É, tipo assim, tô no evento, fui fazer o coraçãozinho, sabe, Nayana? Exato. E aí, quando eu fui desfazer o coraçãozinho, o paparazzi tirou uma foto e ficou esse gesto, tá ligado? Ou quando eu tava pra fazer, sabe? Pronto. Já viram alarde. Ao ponto de que certos webtoons, quando... o gesto de pinçar é feito na história, vamos supor, alguém tá falando, nossa, eu fui comer hoje na cantina e eles me serviram só esse pouquinho, e a pessoa faz aquele gesto. A Naver Webtoon vai lá e censura aquele gesto. Nossa, vai censurar. Fica muito claro o posicionamento deles. Fica muito então, claro. Assim, eles censuram dentro dos quadros, tipo, eles removem o dedo, eles mudam, eles fazem uma posição que a pessoa tá apontando o dedo pra cima, que ela tá fazendo um joinha, sabe? Nossa. Que ela tá com a mão fechada, mas eles não mostram aquele gesto, simplesmente pra não desagradar o público masculino que vai começar a chiar com essa merda, ligado? Então, assim... que eles são muito sensíveis. E isso é só um exemplo. Esse não é o único tipo de censura que eles fazem. Qualquer tipo de menção a uma expressão que pode ser considerada ofensiva ao público masculino, eles também revisam. Então, assim, tá rolando aí uma predisposição para não desagradar um público muito diferente pro público masculino e pro feminino da plataforma, entendeu? Exato. Então, por isso que as mulheres começaram a ficar mais puta ainda, porque tudo que elas falam é ignorado e os homens não precisam nem fazer reclamação. A Naver Webtoon de antemão já prevê o que eles não vão gostar, sabe? Nossa. E, pô, me desculpa, mas esse webtoon aí, que recebeu uma nota dizendo que não tinha motivo pra ser censurado... Ah, vai tomar no cu. Nayana. Desculpa, esse episódio vai ser o episódio mais... Não, é pra mandar tomar no cu mesmo. Mano. Por que você tá pedindo desculpa? Era... É pra mandar tomar no cu. Só que o que eu fico chocada é que, assim, elas não poderiam estar mais corretas no pedido de remoção delas, tá ligado? Exato, elas não poderiam... Sabe assim... O que me deixa puta é que elas têm que pedir, e eu sei que por lei, nada vai mudar também. Sim. Sabe, não tem que falar, olha, vocês estão sendo filha putas, então eu vou na lei, porque a lei, assim, sabe as nossas leis que faz não pode nenhum tipo de discriminação? Sim. Não existe isso me deixa mais puta ainda, porque elas têm que contar com a boa vontade. Sim. Que não existe. Eu juro pra vocês, assim, ó, vamos lá. Vamos supor que a Naver Webtoon é o Who, somos a favor da liberdade de expressão, isso é uma história fictícia, deixa o cara fazer o plot do jeito que ele quiser. O nome já é o problema o suficiente
para você perceber que a motivação desse trabalho não é meramente ser uma coisa fictícia, que o cara tá querendo expressar uma realidade alternativa, que não tem nada a ver com... Não, o nome... Ele tá reproduzindo discursos da sociedade, dessa sociedade bosta, só no nome. Exato, ele já tá então, deixando assim, muito claro no nome qual que é o viés, qual que é o foco que ele tá tendo, qual que é a bandeira que ele está querendo levantar, qual que é a realidade paralela que ele tá querendo mostrar para as pessoas que na verdade existe, sendo que não existe. Legal? Risos. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Aí você vê a taxa de natalidade da Coreia do Sul baixar cada vez mais. E como é que você não vai dar razão pra essas mulheres, tá ligado? Nossa, não tenha filho mesmo. Por favor, continue assim. Não tenha. Cara, é bizarro. Cara, é cada vídeo no TikTok que me aparece, velho. Nossa, é cada merda sendo dita. Sabe esses vídeos que a galera anda na rua e entrevista pessoas na rua? Sei. Cara, eu escuto cada merda sair da boca dos homens desse tipo de entrevista que eu fico, não é possível. Sabe? Tá tudo explicado agora. Porque eu estou ouvindo isso em pleno 2024. Meu Deus do céu. Nossa, se eu tivesse lá... Porra. Nossa, 3 cadeiradas no cara. E assim, gente, não é querendo só demonizar a Coreia do Sul e falar que o resto do mundo é perfeito, porque a gente sabe que merdas desse tipo acontecem em todo lugar. Mas é que lá às vezes existe um nível de normalização que eu fico chocada. Desse nível que a gente tá falando da Naver, entendeu? Dela olhar o caso mais absurdo do mundo e falar não tem motivo pra censura. Nossa. E dela pegar a parada mais ridícula da vida e falar não podemos ofender nosso público coreano homem, tá? Nossa. É bizarro. É bizarro. Mas vamos continuar, porque ainda não acabou, gente. A gente ainda tem mais tópicos pra falar aqui, tá? Calma que piora. E aí a questão é, por que essas mulheres estão apelando pro público internacional se juntar ao boicote? Porque elas já perceberam que se tem uma coisa que a Naver Webtoon se importa, além do público masculino da Coreia, é a opinião do público internacional. Tá? Exato. E que movimentos de reclamação e de boicote que surgem internacionalmente, eles têm impacto e motivam ações da plataforma, tá? Então, assim, elas estão apelando para chamar a nossa atenção e para pedir a nossa ajuda para se juntar à causa, porque elas sabem que se depender da Naver ouvir elas, isso nunca vai acontecer. Isso nunca vai mudar. Então, assim... realmente a gente pega lá o caso do Unschooled, do True Education, que seja aquele webtoon lá de professor batendo em aluno com cacetete, que ele teve realmente o escândalo de racismo, mas que tem muitas coisas que foram faladas antes, foram tratadas antes no webtoon que eram problemáticas, mas foi o de racismo que estourou. Aí aquele webtoon inteiro saiu da plataforma. Mas demorou. Demorou, entendeu? Mas a questão é, na Coreia não saiu. Na Coreia, o máximo que aconteceu foi uma reunião pra falar, parem de fazer merda. Tanta merda. Olha, a gente... a linha é no racismo, sabe? O resto pode continuar, mas no racismo... Exato. E aí elas começaram a pontuar. Tem casos, por exemplo, que realmente eles tomam medidas a nível internacional, mas que pra Coreia não muda nada. E tem casos de webtoon que quando são traduzidos internacionalmente, eles já sofrem alterações de algumas cenas, sabendo que vai dar problema. Porém, na Coreia, as cenas estão lá, em toda a sua totalidade, com todos os seus problemas, pra gente ver. Porque eles sabem que lá não vai ser um grande problema. Lá, se for alguém pra reclamar, vai ser só elas, entendeu? Que vão eventualmente reclamar de certas coisas, né? O que é isso? Isso significa que eles sabem. Quando eles alteram internacionalmente, mas deixam na Coreia, é o famoso eles sabem. Eles sabem, velho. Eles sabem, cara. Eles sabem. E a gente até fez outros episódios falando sobre isso. Tipo, por que você é a mesma empresa e você se posiciona de maneiras tão diferentes? Tipo, por que a sua nota em inglês e a sua nota em coreano falam coisas tão diferentes? E tomam medidas tão diferentes? A gente conversou sobre isso. Porque, a princípio, assim, é pra empresa... ela ter o mesmo valor, independente, e valor que eu tô falando não é monetário, é tipo princípios, digamos assim, né? É pra ela ter a mesma base, independente dela estar atuando em um país diferente ou não. E aí, até conversando um pouco com a Nai antes da gente começar a gravar, pra gente, quando esse tipo de coisa acontece, dá um clique muito simples na nossa cabeça. Não, então aqui, esse é o sinal que a gente precisava pra fincar, que é simplesmente uma questão monetária. Então, assim... o valor que move eles é o dinheiro. Então, se aquilo vai fazer eles perderem dinheiro,
eles vão tomar uma posição para agradar mais determinado público. Uhum. Já que eles acreditam que na Coreia fazer aquilo não vai impactar muito na questão monetária, ou Não talvez vai dar causar nada. uma indisposição com um grupo que vai afetar mais eles monetariamente, aí eles já agem de maneira diferente, entendeu? Eu entendo quase como tipo, na Coreia, legalmente não tomaremos um processo. Mas em qualquer outra parte do mundo tomaremos. Então. Eu acho que nem é só uma questão de processo, né? É uma questão, tipo, não vai ter gente o suficiente que vai parar de usar nossa plataforma por causa disso. Na verdade, assim, Também. se eles cortarem, é possível que a gente receba, como um contragolpe, uma manifestação negativa vinda do público masculino, que a gente acredita que é mais importante, que nos dá mais dinheiro, também. entendeu? Uhum, É assim que eu vejo, particularmente. Porque não é meramente uma questão de processo. Porque, eu assim, vejo também como uma questão legal. Eu imagino chegando lá na Naver Webtoon da França, eles olhando e falando assim, nossa, se a gente publicar isso, vão foder com a gente. Só que é Sabe, foda, tipo, porque cai quantas matando. obras têm problemas e ficaram por muito tempo? O Unschooling não foi tirado porque ele recebeu uma ação Não. judicial. Porque, Não. pra Foi você reclamação. receber uma ação desse nível, sinceramente, gente, basta você desagradar uma pessoa. A pessoa pode se motivar e tomar uma ação, entendeu? E falar, não, ó, a plataforma fez isso. Então, assim, você tem material suficiente pra já ter motivado pessoas a tomarem ações contra você. Só que eu acho que a gente tá falando aqui de uma fatia de mercado e deles deixarem de ganhar um dinheiro que pra eles é muito relevante. Então, internacionalmente, o boicote, ele é muito maior por parte desse público do que na Coreia, né? Uhum. Na Coreia, Concordo. é capaz de eles receberem, que nem eu falei aí, a carta reversa do UNO, de tipo, você tá agradando as mulheres, então agora os homens é que vão boicotar essa merda. Porque pra gente não faz sentido. Eles têm mais medo disso do que... Exato, porque pra gente esse webtoon tá retratando o quê? Uma realidade, entendeu? E aí você tá fazendo isso, você tá censurando o direito do cara de expressar como as mulheres estão acabando com a sociedade coreana. Com a vida deles. Sabe? Então, eu acho que é mais nesse lugar, entendeu? Então, assim, estão pedindo ajuda do público internacional justamente porque sabem que a Naver treme na base pra gente, basicamente, tá? Exatamente. Eles tremem na base, né? Eles já começam a ficar todos nervosos. Então, começou a rolar aí realmente esse movimento de pegar o problema que tá acontecendo lá e traduzir pro inglês e pedir ajuda pra galera começar a impulsionar isso em Twitter e outras plataformas aí, né? Reddit, que possa ter acesso. E tá chegando no povo, tá? Tá chegando. Você vai achar threads, conteúdos falando sobre esse assunto com bastante repercussão, com bastante engajamento. E é por isso também que a gente tá trazendo aqui no podcast. Beleza? Sim! Por isso que chegou na gente também. Exatamente. Aí agora vamos para o próximo tópico, tá? Esse tópico, Nayana, eu acho assim, ó, ele impressionante, tá ligado? Como se nada até agora não tivesse sido, assim. Total, né? Parece que a gente tá falando da coisa mais ok do mundo. Mas Exato. o tópico de número 4, o título dele, exatamente como eu coloquei no roteiro, é deboche por parte da Naver em relação ao boicote. Nossa. O que me deixa assim, você realmente acha que você pode fazer uma merda dessa? Você sente que você tá numa posição de fazer uma merda dessa? Sério mesmo? Eu vejo como, tá me tirando pra trouxa? Exato. É tipo, cara, você tá realmente menosprezando muito o poder dessa galera, sabe? O poder, assim, de impacto dessa galera. O que aconteceu foi que, pouco depois de começar a rolar o boicote, coincidentemente, segundo a Naver, começou a ser veiculada uma campanha de impulsionamento, acredito que seja no Instagram, tá? Com um trecho de um webtoon que, por acaso, é um webtoon que a gente lê. Exato. Que se chama Childhood Friends Complex, né? E assim, sabe quando a galera pega o trecho do webtoon e aí edita o conteúdo do balão? O balão. Ou então pega uma parada num contexto e coloca em outro pra parecer que tá se referindo a uma situação, mas não tá? Então assim, só pra deixar muito claro, o webtoon não debocha do boicote. Não tem nada a ver. Até porque o capítulo que saiu foi muito antes disso acontecer. Mas a Naver Webtoon usou prints do capítulo, ou alterando o texto, ou colocando aquele texto no contexto, na legenda, que causou
a sensação de vocês estão debochando do boicote que as mulheres coreanas estão fazendo na plataforma de vocês, tá? Exato. E a legenda falava muito sobre isso e tal, e a galera achou um absurdo e começou a reclamar. A Naver, pouco tempo depois, emitiu uma nota, claro, dando a sua justificativa do porquê que aquilo aconteceu, falando que aquela era uma campanha antiga, que foi já estava programada. Ai, é uma campanha velha que, sem querer, alguém veiculou novamente. E que aí, levando em consideração a situação atual, ela... No contexto não caiu muito bem. Pareceu uma indireta, mas ela nunca foi feita para ser uma indireta, ela é antiga, sabe? Aham. E aí, assim, quando você vê esse tipo de coisa acontecendo, e você vê a justificativa da empresa, fica aquela coisa, né? A palavra da empresa contra a sua percepção, né? Exato. Só que aí, na minha visão, fica um pouco difícil acreditar que não foi proposital. Porque assim, eu não tô falando que a Naver Webtoon sentou todo mundo numa sala e disse, vamos fazer a campanha. Mas pode ter tido um pau no cu internamente, claro, que fez, não passou, entendeu? Por um, sabe? Não passou pro, sabe? Ou olharam e falaram, tá tudo bom, tá tudo Exato. bem. É de bom Pode tom. ter tido um merdinha da equipe de tráfego e marketing que tava mal intencionado, entendeu? E que a empresa, às vezes, não tem controle, porque o cara tem acesso, aquele é o trabalho dele. E aí ele fez a merda por conta própria. Por que eu tô dizendo que fica difícil acreditar que não foi algo motivado e com a intenção de atingir o boicote? Porque vazou piora. prints Porque piora. de posts. Não, assim, é difícil de acreditar como, além do vazamento, como se eles já não tivessem o que histórico. Exato, né? Só as decisões e tudo que a gente já falou até aqui já é o suficiente para falar que eles já têm um viés, né? Mas existe uma comunidade que é exclusiva para pessoas que trabalham na Naver. Por que ela é exclusiva? Porque só pode participar da comunidade quem tem e-mail oficial da empresa. Ou seja, se você não trabalha lá, você não vai ter o seu e-mail oficial, você não vai conseguir logar e participar e entrar nos tópicos de discussão do fórum, né? Fórum interno, assim. Exato. E aí a galera vazou prints do fórum interno, assim, ó, recheado de posts e comentários tirando o sarro do boicote. Ridicularizando o boicote das mulheres à Naver. E aí, quando você vê isso, você fica, poxa vida, normal. Será que foi realmente um mero acidente a campanha ter sido veiculada? Sabe? Não sei se eu consigo acreditar nisso. A minha intuição, mais uma vez, né, na intuição feminina, ela está trabalhando aqui. Então. E tá um pouco difícil de acreditar nesse negócio, tá? Tá foda. Eu não sei você, mas eu não acreditei. Cara, eu não preciso nem de muito. É foda, porque eu já acho um absurdo o jeito que a empresa tá conduzindo todo esse problema. Aí eu ainda olho e vejo que eles têm a cara de pau. A pachorra. De se sentir no direito de debochar, mano. Não. Dá vontade de fazer amigo? Não. Para, né? Vamos parar? Vamos parar? Não, vamos. Tá ficando feio. Tá ficando bem feio já. Eu já tô ficando com vergonha pelas pessoas, sério. Nossa, cara. Imagina você ser uma mulher que não concorda com essa pataquada toda que trabalha na Naver. Deve ser um inferno. Não, você só não quer ser demitida. Deve ser porque a situação é foda e às vezes pode não conseguir um outro emprego, mas assim, eu ia querer esfregar minha cara numa parede de chapisco todo dia. Pós-expediente. Assim, ó. Só chorando. Vamos agora para o próximo tópico, que é posicionamento da Naver. E aí? Esse acontecido todo, começo de outubro, agora a gente tá gravando aqui dia 26. O que a Naver fez em relação a isso, gente? A única coisa que a Naver fez, aparentemente, tá? De novo, existe ruído, pode ser que algum post... Pode ser que a nota esteja saindo agora, ou pode ser que a nota tenha sido postado só numa fonte muito específica, que ninguém traduziu para o inglês, que não chegou até a gente. Então, eu vou falar só com base no que a gente conseguiu perceber atrás, e que está limitado até a data da gravação de hoje, que é dia 26 de outubro de 2024. Até esse momento, a gente não viu nada que diz respeito a um posicionamento oficial em relação ao boicote. A única coisa que eles fizeram foi postar nota chechelenta falando, gente, esse anúncio foi um engano.
O que eu acho maravilhoso, porque eles falam, o anúncio foi um engano, a gente Mas nunca todo o resto não. Eles não falam isso, né? Mas, tipo assim, o que eu tô querendo dizer é, eles postam a nota, eles falam, o anúncio foi um engano, a gente nunca quis fazer chacota do boicote. Ou seja, eles citam o boicote para fazer a nota de desculpa, mas eles nunca fazem uma nota endereçando o boicote, as reclamações do boicote, que motivam ele, entendeu? Eles nunca pedem desculpa por aquilo, até o momento. Então, assim, eu acho bizarro a Naver se sentir na necessidade de justificar o anúncio, que tira sarro do boicote, mas nunca o boicote em si. Exato. Sabe? É estranho, é muito estranho. Mas até o momento, pelo que a gente conseguiu ver, não vi nada que fala vacilei, fui moleque, né? Tipo... Ah, não, vamos repensar, o boicote tá, realmente Exato. A gente tá vendo. Ou seja, o boicote deve continuar, até eles sentirem. Até sentir, continuaremos, entendeu? Exato. E aí agora vamos pro último tópico, que é importante, tá? Que é como é que você se junta ao boicote, né? Exato. Eu botei aqui no tópico também o porquê se juntar a ele, mas sinceramente, se você ouviu esse episódio inteiro e você ainda precisa de mais justificativa do porquê se juntar a ele, é porque... Você não é o nosso público. Você não é o nosso público. Infelizmente, você não vê, talvez, importância Problema nisso. Nisso. Desculpa se esse é o tipo de realidade que você não gostaria de ouvir, mas é verdade. Ou não, né? A gente tentou. Pois também tem isso. Em relação a você, a gente tentou, não conseguiu, faz parte, beleza. Mas assim, a ideia é que o conteúdo do episódio inteiro já tenha sido suficiente pra te convencer de que é importante você se juntar a esse boicote, tá? Então assim, como boicotar? Tutorial, Nayana, como boicotar? Eu acho que o primeiro e o mais fácil é parar de gastar moeda no site. Então não compra coisa no aplicativo. Que acho que já é algo que a gente não incentivava há muito tempo. Mas tudo bem. Exato. Mas assim, eventualmente vai ter uma história favorita sua com um capítulo de cliffhanger que vai te fazer coçar o dedinho pra saber o que acontece depois. Exato. Então assim, com certeza, em primeira instância, não coloque seu dinheiro no app. Não compre moedas. Né? Exato. Uma outra coisa também, que além de gastar moeda, mas já que eu não vou gastar moeda, eu vou ver os anúncios pra poder avançar o capítulo. Também não, porque eles também estão ganhando dinheiro com isso. Também Exato. Não vê os anúncios. Aí, sabe? Em segunda instância, anúncios, fontes de renda indireta. Terceira Exato. Instância, não use o aplicativo. Exato. É isso. Cara, se você puder deletar o aplicativo do seu celular e, em casos mais extremos, se você quiser e puder, deletar a sua conta, melhor. Exato. Né? Porque com certeza essa é uma métrica que vai chegar pra eles de que tem menos contas agora na plataforma. Então tem essa forma também. Uhum. Ah, mas eu tem certos webtoons que eu gosto de ler, que são de lá. Você não precisa parar de ler. Você só não lê na Naver. E eu não vou entrar em mais detalhes. Exato, tem artista... exato, eu gostei dos seus não mais detalhes. Mas, por exemplo, tem o Canvas, a gente não pode esquecer da existência do Canvas. Tem artista que você gosta, que tá no Canvas, vê se ele tá em outra plataforma, dá essa pesquisada. Isso. Entra no próprio artista, vê se ele tá no Tapas, vê se ele tá em outras. É sempre válido. Às vezes, essa pessoa publica ali no Canvas da Naver Webtoon, mas que nem a Nay falou, também publica no Tapas. Aí no site dessa pessoa também tem um link para você comprar a versão impressa ou para você ler digitalmente de uma outra maneira, né? Adquirir Exato. A versão digital de outra forma. Então assim, dá uma procurada. Porque eu acredito também, de verdade, que se tem algumas pessoas que estão publicando exclusivamente na Naver Webtoon e também estão revoltadas, que nem a gente ficou com essa questão do boicote, elas também vão dar um jeito de não ficar exclusivamente lá. Ou até vão considerar tirar suas histórias de lá. Ainda mais quando a gente tá falando de um Canvas que você não tem um vínculo com a plataforma. Elas não são obrigadas a postar lá. Elas podem achar outras formas, sabe? Então, assim, dá uma pensada nisso, dá uma procurada, né? E no pior dos casos, se não tiver em lugar nenhum, sempre vai ter em algum lugar. Tá? Exato. Fica nas entrelinhas, mas vocês sabem o que a gente tá falando. Eu já tô falando daí das histórias mais oficiais, tá? Não na galera do Canvas. Não faça isso com a galera do Canvas. No Originals, a gente tá falando de Originals. Mas a gente tá falando, assim, das histórias grandes,
que tem público e que principalmente são criadas pela Naver, equipe da Naver, artistas da Naver, equipe coreana da Naver. Exato. Né? E nem só coreana. Afeta a internacional também, mano. Porque eu, Nayana, eu não uso a plataforma coreana, eu não compro em Mons. Também não. Eu só posso boicotar a internacional. E aí eu não tô nem aí se a internacional parece ser legal e descolada nas redes sociais. Se ela tá ligada no mesmo CNPJ pau no cu, ela vai sofrer boicote também. Exato. Entendeu? Tá deixando a irmãzinha do outro país fazer merda? Então, assim, vai tomar no cu também. Então, infelizmente, a gente vai ter que, às vezes, boicotar artistas que a gente gosta pra poder atingir, e que às vezes não estão ligados diretamente com o problema, pra atingir e causar algum tipo de mudança. Porque, assim, certas paradas são inadmissíveis. Não dá pra eles continuarem achando que tá tudo bem e que o barulho vindo dessa comunidade não é importante. A gente precisa mostrar que tem voz e é importante, né? Exato. Então, tem essas formas aí que você pode participar do boicote. E aí, antes da gente fechar o episódio de fato, eu quero até pontuar aqui com vocês que a gente mesmo vai repensar algumas coisas em relação ao podcast, tá? Exato. Esse é um assunto que a gente só começou a ver com mais profundidade, tipo, final da semana passada. E aí a gente tirou essa semana pra ler mais e entender mais as coisas, né? Então a gente só passou a ter um entendimento maior, assim, da dimensão da coisa e do problema todo agora. Até porque, que nem a gente falou, por causa do ruído da comunicação, não foi um link que a gente acessou que a gente teve todo esse entendimento do caso. Foi vários, né? E aí tem gente que vai falar mais de uma coisa, tem gente que vai falar de outra, tem gente que vai explicar uma coisa de um jeito um pouco confuso. Você vai ter que ir atrás de outra pessoa que explica de uma maneira mais clara pra você conseguir entender e tal. Então demorou, né? Demorou, mas a gente chegou. Estamos aqui, estamos por dentro. E aí, assim, provavelmente isso vai mudar um pouco coisas aqui no podcast. Aí agora vem o segundo pedaço, que é a gente decidir o que a gente faz com isso. Exato. Só pra explicar pra vocês, a gente ainda não pensou exatamente numa solução. Não discutimos, não sentamos e conversamos sobre. Provavelmente até sair alguma coisa desse assunto. Exato. Porque a ideia é fazer pressão até eles se posicionarem e tomarem uma atitude, né? Exato. Mas provavelmente o número de webtoons da Naver vai ser reduzido, citações aqui, citações à empresa, coisas assim serão reduzidas, retiradas, puxadas para zero. A gente não sabe exatamente ainda, mas a gente, como podcast, também vai pensar em formas de como a gente pode fazer o nosso boicote no sentido de parar de dar um pouco de palco para algumas coisas, sabe? Mesmo que isso faça a gente perder pautas. Tá? Mas... A gente vai pensar um pouco mais, mas é importante vocês saberem que a gente também vai tentar fazer a nossa parte aqui no boicote, além só da gente como consumidor individual, mas a gente também como podcast, tá? Como a nossa escolha como equipe. Exato. Diferente da Naver. Tá vendo, Naver? Tá vendo, Naver? A gente nem tem um CNPJ, mas a gente tá tentando aqui. Tá tentando aqui. Fazer. É só sentar e conversar e ver as ações que a gente pode fazer, que são várias. A gente conversou sobre, tipo, em 2 minutos, aí eu e a Mendes, a gente levantou 7.000 posições. Possibilidades, desculpa. Também posições, mas possibilidades também. Todas as posições... O que a gente pode fazer. Relacionadas à mesma coisa, tá? Exato. Não tomou diferentes posições. Não, era são só posições variações da mesma opinião, tá? Exato. Então é isso, gente. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Mais uma vez, num tom um pouco mais sério. Cara, nos últimos tempos a gente tem feito vários episódios com essa pegada, né? Não queria que a gente não precisasse estar fazendo isso, mais uma vez. Mas... o tipo de assunto que a gente tem que falar, mas que a gente, sinceramente, preferia não ter que falar. Mas já que a gente tá aqui, a gente tem que falar. A gente tem que falar. E você, por favor, fale também. Beleza? Então, assim, o episódio fica por aqui, mas o assunto não. Não esqueça que tem as nossas redes sociais aí, @faladewebtoon, pra você se conectar com a gente na rede social que você mais gostar. Pode ser Blue Sky, pode ser Instagram, pode ser YouTube, pode ser TikTok. Temos várias redes sociais aí que você pode fazer, que você pode conectar e trocar uma ideia com a gente. Vamos continuar falando sobre esse assunto, ele é importante. Usem também aí a seção de comentários do Spotify para compartilhar informações que são legais sobre tudo isso, tá? Então, assim,
Além disso, tem perfil das hosts na descrição. Eu oficialmente tranquei meu Twitter, então você vai ter que me ver no Blue Sky falando sobre o meu joguinho a partir de agora. Você é obrigado, joguinho. Se você quiser ver aí o que eu tô falando, é lá, entendeu? Joguinho que Nayana joga comigo. Tá eu adoro esse joguinho. Divertidíssimo. Além disso, também tem link para você entrar na nossa comunidade no Discord, na descrição. Não esquece, mais uma vez, de seguir, avaliar, ativar notificações pra gente continuar conectado aqui e para você ficar de olho nas novidades que podem sair, tá? E não esquece que tem enquete, tá? Na publicação desse episódio. Nay, enquete. Uhum. Eu quero saber se você vai se juntar ao boicote. Eu quero saber. É isso. Você vai boicotar também? E só tem 2 opções, sim ou não. Sim ou não. Você não vai poder ficar em cima do muro. Exato. Pra ficar em cima do muro vai ter que não responder, né? Tem essa questão. Acho que isso também é válido. Esse boicote, ele pode ser feito de várias maneiras, sabe? Você pode... O mínimo que você puder fazer já é muito. Exato. Então, qualquer coisa que você puder fazer já é muito. E já é incrível. Tá ótimo. Exato. Galera, na descrição do episódio também eu estarei colocando links, tá? Com diferentes publicações, relatos de pessoas sobre o boicote pra você poder começar a se informar de algumas das fontes que a gente usou aqui pra montar o roteiro de hoje. Valem de outras, tá? A gente vai colocar algumas aqui, a gente não vai encher de coisa na descrição, mas a gente vai colocar as mais relevantes, as que fazem o maior compilado da situação toda. Exato. Mas continue indo atrás das suas. Se você conhece alguém que mora lá, que pode te trazer um contexto mais próximo, conversa com a pessoa, tenta entender o que tá rolando, né? Se você fala coreano, vá atrás de outras fontes que a gente não tem acesso e não tem entendimento. Faça a sua parte, compartilhe com a gente qualquer informação extra que você descobrir sobre o caso. Mas se você tá completamente por fora, tá se inteirando nesse assunto só agora, talvez os nossos links sejam um bom começo pra você entender a situação toda, beleza? Sim! Gente, obrigada por ter ouvido o episódio de hoje até aqui. A gente se vê na próxima semana, no próximo episódio do Pode Falar de Webtoon. E boicote a Naver Webtoon. Tchau! Tchau!